Olá, eu me chamo Amanda Gabriela Reschke, eu sou aluna do mestrado em Teoria Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará, do campus de Belém. E a minha apresentação para o primeiro Colóquio Internacional Literatura e Imprensa do século XIX à Atualidade tem como título A Recepção e a Circulação de Guy de Maupassant nos 800 paraenses, 1880 e 1890. Minha apresentação e também o meu mestrado eles são orientados pela professora doutora Germana Salles, também da Universidade Federal do Pará. Bem, falando um pouco sobre fazendo um apanhado histórico, um apanhado mais geral em relação à minha pesquisa, é importante nós frisarmos que nesse período ao qual nós estudamos, houve uma aproximação muito intensa entre o Brasil e o Velho Mundo por conta da invenção das máquinas a vapor, dos navios a vapor. No caso, antes demoravam meses para que atravessassem o oceano, trazendo as novidades para o Brasil, e com essa invenção, coisas que demoravam meses para chegar aqui, chegavam em poucas semanas. Então, ocorreu nesse momento um fluxo muito intenso de informações. E é importante nós frisarmos a isso, porque dentre essas informações, essas novidades que chegaram aqui rapidamente, nós temos o folhetim, a publicação das prosas seriadas. Uma invenção de Émile Girardin, um importante jornalista francês, dono de alguns periódicos, que era de uma família de jornalistas, casado com uma outra jornalista que também era à frente de jornais voltados às mulheres. Girardin, com o intuito de alavancar a venda do seu periódico, criou a prosa seriada, ou então o romance fatiado, que consistia em pegar um romance, pegar um conto, uma narrativa e fatiá-la e publicá-la de pedacinho em pedacinho, aos pouquinhos, dia após dia, numa seção específica, a seção folhetim do seu jornal. Ele utilizou tal técnica para aguçar a curiosidade de seus leitores, para que no dia seguinte eles voltassem a consumir o seu jornal, para que descobrissem o desfecho da história, da narrativa. E essa técnica se provou um grande sucesso. As tiragens do seu jornal triplificaram praticamente. Eu trouxe uma citação de Serra, onde ela falou o seguinte: sua intuição prova-se correta. Em um ano, a tiragem do jornal pula de 70 mil para 200 mil exemplares. Então, com o sucesso dessa técnica criada por ele, outros jornais adotaram tal artimanha. Entre esses jornais, nós frisamos para o nosso estudo a Província do Pará, um importante jornal paraense que circula entre interrupções e recomeços até nossa contemporaneidade. E dentre os autores que tiveram seus escritos propalados nas seções da Província do Pará, nós ressaltamos para esse estudo Guy de Maupassant. Em relação aos meus objetivos, o principal é fazer uma recuperação dos contos publicados do Guy de Maupassant na Província do Pará, na década de 1880 e 1890. E além, na verdade, dos contos, eu também faço um levantamento dos escritos relacionados à sua obra publicados na Província do Pará. A minha pesquisa ela é realizada de forma documental e bibliográfica, em qual eu destaco para falar na comunicação sobre a pesquisa documental, onde eu realizo uma consulta aos exemplares da Província do Pará disponíveis na seção de microfilmagens do Centur, o Centro Cultural daqui do Pará, localizado na cidade de Belém. Então, esses jornais estão disponíveis no Centur e também no Laboratório de Microfilmagem da Universidade Federal do Pará em microfilmes. Para termos acesso a esses jornais, nós vamos ao laboratório e fazemos essa consulta. Agora eu vou apresentar um pouco do Guy de Maupassant.
Ele é um autor francês, nasceu em 1850 e faleceu em 1893, faleceu muito cedo em decorrência de problemas de saúde ligados à vida boêmia que ele tinha. O Maupassant, ele veio de uma família muito ligada à literatura. A sua mãe era muito amiga de Gustave Flaubert, então, por conta da sua mãe, ele acabou tendo uma relação muito próxima com Flaubert, uma relação de aluno e professor, mas mais próxima, eu acho. Encaro até como uma relação, se formos comparar, de orientando e orientador. No caso, o Flaubert ensinava muitas coisas para o Maupassant, isso nós sabemos através de cartas trocadas por ambos, etc. E Maupassant, ele chamava Flaubert de mestre, e o Flaubert chegou a chamar por cartas Maupassant de pupilo. Em relação, e até para frisar essa relação deles dois, é importante frisarmos que o primeiro livro do Maupassant, que foi publicado em 1880, que era um livro de poesias, foi dedicado ao seu mestre Flaubert, ao meu mestre Gustave Flaubert. Então, eles tinham essa relação muito próxima e muito bonita, no caso. Maupassant é considerado o inaugurador do terror psicológico, e em relação a tal afirmação eu trago uma citação de Neves, onde ela postulou o seguinte: Maupassant fecha atrás de si um ciclo do fantástico material ligado a objetos e símbolos tradicionais do gênero e abre-o da sondagem psíquica. Ainda sobre Maupassant, nós sabemos, né, que muito da sua produção foi destinada exclusivamente ou especificamente, na verdade, acho que esse é o termo correto, aos periódicos, aos jornais, às revistas. Então, por ele saber que a sua obra iria ser publicada num espaço reduzido, ele escrevia já não almejando, mas já pensando aonde ele iria publicar o seu escrito. Então, algumas coisas desse veículo específico foram incorporadas à sua escrita, e uma delas é a breviedade. Mas os escritos do Maupassant serem breves não tiram toda a magnitude, toda o glamour da sua produção, que são escritos assim incríveis, apesar de eu ser suspeita para falar. E Maupassant, ele defendia a liberdade estética livre de escolas literárias. Nesse momento é importante pontuarmos da relação que Maupassant tinha com Émile Zola, que ele conheceu através da sua amizade com Flaubert. Então, Maupassant, para se inserir no meio literário, no meio social, nesse grupo de escritores parisienses, escritores franceses, ele se aproximou muito de Flaubert, e apesar dele ter essa aproximação com Zola, o grande nome do naturalismo, ele sempre frisou que ele não queria ser vinculado ao naturalismo. E ainda em relação a isso, é importante pontuar que ele não se vinculou a nenhum partido, religião, seita ou associação. E agora eu trago uma citação de um escrito do Maupassant, eu trago uma citação de uma tradução dele, na verdade, em que Maupassant falou o seguinte: por egoísmo, maldade ou ecletismo, não quero nunca me ligar a nenhum partido político, qualquer que ele seja, a nenhuma religião, a nenhuma seita, a nenhuma escola. Nem entrar numa associação que professe certas doutrinas, nem me inclinar diante de nenhum dogma, diante de nenhuma prenda, de nenhum princípio, e isso unicamente para conservar o direito de falar mal de todos eles. Então, o Maupassant, ele também tinha muita ironia nos seus escritos, muito sarcasmo, e ele queria permanecer assim e permanecer livre de qualquer amarra que o prendesse, para ele poder falar o que ele bem entendesse, para ele não poder ser criticado por se expressar contra algo ou alguma coisa. Acredito que seja uma forma mais sucinta de falar sobre isso. Agora, em relação à província do Pará,
que é o jornal onde eu estudo a circulação de Guy de Maupassant, a circulação dos escritos de Guy de Maupassant. Como eu falei, a província do Pará ela é um dos jornais mais importantes aqui do nosso estado, até a nossa contemporaneidade. Ela circula entre interrupções e recomeços desde 1876. Se eu não me engano, atualmente a província do Pará circula apenas online, mas mesmo assim possui uma enorme força aqui. E os fundadores e os primeiros proprietários da província do Pará foram Joaquim José de Assis, conhecido como Dr. Assis, que é foi o fundador, na verdade, do Partido Liberal Paraense. Dr. Assis era um homem muito conhecido na política, ainda é muito conhecido na política, relacionado à política, na verdade, aqui no Pará. Ele era um senhor de fazendas do Marajó, com muitas fazendas, muitas terras, era um homem muito rico. E também um senhor de escravos, né? E ele era um homem muito influente, tinha muito dinheiro, então ele era o centro da tríade fundadora, no caso. Ao lado dele nós tínhamos o Francisco de Souza Cirqueira, que era o tipógrafo responsável pela província do Pará. Cirqueira era um homem de origem mais humilde, mas que ganhou as graças do Dr. Assis por seu empenho e por sua desenvoltura enquanto tipógrafo. O Dr. Assis e o Cirqueira, eles já vinham de uma parceria mais antiga. Eles tinham outro periódico aqui no Pará, que é chamado Pelicano. Era um jornal maçônico. E eles precisaram fechar o Pelicano, e nesse período eles conheceram o Antônio José de Lemos, que era o mais novo dos três, no caso, que tinha desembarcado aqui no Pará por conta do seu trabalho na Marinha. E o Antônio Lemos ele ainda não era envolvido na política, e por conta da sua relação com o Dr. Assis e com Cirqueira, ele se adentrou no campo político paraense, acabou se juntando ao Partido Liberal e concorrendo a eleições e se elegendo posteriormente um intendente aqui do Pará. O Antônio Lemos, ele é o intendente mais famoso que nós tivemos aqui. Ele governou durante o período da Belle Époque, então muito da infraestrutura que nós temos da nossa cidade tem como assinatura a intendência de Antônio Lemos. E então, por todos esses motivos, né, a província do Pará, que se dizia também um órgão oficial do Partido Liberal, exerceu uma enorme força política. Todo dia saía alguma notícia política ou algum artigo. Mas, além dessa força política, é importante frisarmos que a província do Pará também exercia uma enorme força cultural. Todos os dias, desde sua primeira edição não, é exagero, mas acho que da sua terceira ou da sua quarta edição, a província do Pará começou a publicar escritos ficcionais, né, voltados ao entretenimento, ao esclarecimento do seu público leitor. Então, a província do Pará publicou desde anedotas, charadas, que eram pedidas, né, pelo seu público, até romances de autores considerados canônicos, consagrados no Velho Mundo. Agora deixa eu só subir aqui. Tá. Agora, em relação aos dados ao qual localizei até então na província do Pará, é importante, né, pontuar que, apesar de eu ter estudado desde 1880, só em 1887 que eu consegui localizar dados do Guy de Maupassant na província do Pará. O primeiro escrito do Maupassant foi publicado na seção Revista Literária e tem como título Pão Maldito. Em 88, tivemos 3 contos do Maupassant publicados na província do Pará: A Felicidade, A Deus e a Lua, todos na seção Folhetim. Em 89, a publicação do conto A Morta, também na seção Folhetim. E nós temos, por fim, em 90, a publicação de Uma Viúva na seção Folhetim. É interessante que a seção Folhetim tinha um grande prestígio nesse período na província do Pará. Ela vinha na primeira página, ela vinha em destaque, vinha com um título diferente.
enquanto a revista literária, a seção revista literária, já vinha na segunda ou na terceira página, não vinha com tanto destaque, não tinha tanto prestígio. Então, podemos levantar a hipótese de que nesse primeiro momento que Guy de Maupassant teve seu escrito publicado no periódico paraense, ele ainda não era um nome tão forte, ou os dirigentes do jornal ainda não achavam os seus escritos tão renomados, não sei. Então, ele foi publicado na revista literária. E aí, já a partir dessa segunda publicação, ele já veio para a seção folhetim. Já veio para a primeira página, já veio com grande destaque e tudo mais. Esse estudo, para a apresentação de hoje, se parou nos anos de 1890. Atualmente, eu já estou estudando 1894, eu acho, acabando 94. E todos os contos do Maupassant continuam sendo publicados na seção folhetim, na primeira página, assim, com muito destaque. E quando eles vão, pelo menos nesse período que eu estou estudando, quando eles vão publicar algum conto, alguma obra do Maupassant, eles anunciam uma semana antes, começam a anunciar no jornal, falando que vão publicar um escrito do grande autor Guy de Maupassant. Então é bem legal ver como ele cresceu, né? Como ele veio ser reconhecido dentro das seções da província do Pará. E em relação aos escritos vinculados à prosa ficcional de Maupassant, nós localizamos no ano de 87 dois artigos. O primeiro que se chama Guy de Maupassant, foi publicado na seção Homens Ilustres, e foi dedicado a apresentar o Guy de Maupassant enquanto autor, enquanto jornalista, falar das obras que ele já tinha publicado em livro, quais jornais ele contribuía na França e tudo mais. E no final de 1887 nós tivemos a publicação do artigo Romance Naturalista, em que, se eu não me engano, é um artigo francês que foi traduzido para a província do Pará, em que fala sobre os autores naturalistas, e dentre os autores citam o Guy de Maupassant e fala um pouquinho da obra dele. E apesar do Maupassant sempre falar que ele não era naturalista, publicar artigos falando mal do naturalismo, sempre vinculavam ele ao movimento. Aqui um pouquinho das minhas considerações, né? Como falei, o período ao qual estudo, ele está localizado no período auge, no período áureo da Belle Époque amazônica. Então, quem governou aqui no Pará durante a Belle Époque foi o Antônio Lemos, um dos fundadores e um dos donos da província do Pará. Então é interessante frisarmos que, assim como o Antônio Lemos trouxe para as páginas da província do Pará escritos franceses, ele também trouxe influências culturais francesas para a infraestrutura enquanto governante, enquanto intendente da capital paraense. E em relação aos meus dados, desse período foram localizados, na verdade, 6 contos de autoria de Guy de Maupassant e 2 artigos vinculados à sua produção. E é importante frisarmos também que estamos passando por um momento histórico conturbado, que tem em si uma grande necessidade de compreensão pelo imaginário, onde se regulariza as incertezas advindas com um dia a dia estressante e repleto de dúvidas, que é próprio de uma situação de caos. Sendo assim, esperamos que o estudo do nosso passado auxiliaria, ainda que em pequena medida, a compreensão da nossa atualidade. Essas são um pouquinho das minhas referências bibliográficas. Muito obrigada.